Então, rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando pra vocês como que se faz uma flat landscape. Deve estar passando aí na tela agora um exemplo do que é. Eu vou estar ensinando como que é o meu processo para criar uma. Eu não sou o melhor landscaper do mundo, porém eu acho que o meu processo é bem simples de se fazer. Nesse vídeo eu fiz o esboço no papel, porém você pode fazer o esboço como quiser, da forma que você preferir. Então é basicamente isso. Valeu, rapaziada, bora pro Photoshop e é nóis. Então, gente, aí no começo eu tava simplesmente pegando o meu esboço que eu fiz em papel e levando pro Photoshop, e eu tava regulando o tamanho pra deixar no tamanho que ficasse mais ou menos do tamanho da folha. Vocês veem, é um esboço bem simples, é um esboço muito, muito simples. Não vai ficar assim o desenho, tá bom, rapaziada? Relaxa, não fecha o vídeo ainda. Eu tava vendo com que ferramenta que eu ia fazer. Eu optei por fazer usando a Lasso Tool, que é bem simples, você só pega o laço e passa o mouse segurando. E eu pintei clicando G e simplesmente escolhendo a cor e clicando. É bem simples fazer isso com a ferramenta do balde. No meu desenho no esboço não tinha nenhuma montanha aí na frente, porém eu optei por fazer para dar uma textura a mais pro objeto. As cores também não vão ser roxas, só estou usando que na primeira parte do meu trabalho eu gosto de definir apenas o que vai ser o que e depois eu trabalho na coloração. Eu optei por abaixar um pouco porque eu queria dar uma sensação de que aquela casa era pequena comparada ao resto do ambiente, uma sensação de que o ambiente era maior. Então eu decidi abaixar mais a linha do horizonte. Aí eu fiz a linha do horizonte usando a ferramenta caneta, que para fazer linhas retas eu acho que é mais fácil. Não vai ser roxo, tá bom? Já expliquei, não se preocupem. Nessa parte aí eu tava só tendo um de dificuldade ali com o negócio, tava vendo se as cores estavam certas, as cores não, a proporção tava certa como eu queria, movimentando para ver onde que eu queria exatamente, e foi isso nessa etapa. Depois eu já tinha feito essa casa, eu já tinha vetorizado ela anteriormente, para economizar um pouco de tempo no vídeo, para ver como que eu iria fazer, o que queria ser mais claro, o que ia ser mais escuro. Acabei já fazendo antes, porém é bem simples, é só você passar com a ferramenta caneta por cima. Eu vou acabar fazendo isso naquele outdoor, então vocês vão ver como que se faz. Uma casa bem simples. Eu não sabia se eu ia fazer isso daí ser uma lanchonete, se eu ia fazer ser uma casa, ou o que ia ser, então eu optei por fazer isso daí ser uma pousada. Eu acho que ficou legal sendo uma pousada. Aí eu também fiz eu fiz o poste. O poste foi bem simples também, mesmo processo, só pegar com a ferramenta caneta e ir fazendo, muito simples. Eu vou fazer aquele outdoor pra vocês verem depois. Aí eu tava só botando o tamanho certinho, como que eu ia querer. Depois eu ainda vou diminuir um pouco o tamanho. Aí eu fiz mais alguns Ctrl+C, Ctrl+V, no caso do Photoshop, Ctrl+J, desses mesmos arquivos. Eu sempre junto tudo, quando é uma coisa desse tipo, eu junto tudo num grupo e renomeio o grupo. Aí eu tava vetorizando o outdoor, bem simples, é só você ir ligando os pontos, é literalmente ligar os pontos. Bem simples também. Aí eu tava primeiro fazendo a parte que ia ficar com uma iluminação, depois eu fiz a parte que ia ficar com outra iluminação. Não tem nenhuma dificuldade nessa etapa, rapaziada, bem simples. Bom, aí eu tava só ajustando o que ia ficar na frente, o que ia ficar atrás, ajustando o tamanho das coisas, a proporção e tudo do tipo. Aí eu juntei tudo e renomeei pra outdoor. Bem fácil também, bem tranquilo. Aí eu percebi que estava tudo muito grande e eu queria passar uma sensação de que tudo era menor e que o ambiente era o grande, que aquilo ali eram coisas pequenas. Então eu diminui um pouco mais o tamanho de tudo e mais um Ctrl J naquele grupo para botar mais alguns postes. Tive que daí refazer a proporção das coisas porque eu diminui um pouco. Bem simples essa etapa aí também, rapaziada. Reparem que a maior parte das coisas que eu tô fazendo aí nem tinha no meu esboço. Mais pra frente no desenho vocês vão ver que ficou completamente diferente do esboço. E eu acho que isso é a graça de você fazer uma flat landscape. Na verdade eu acho que isso é a graça de qualquer arte. É você pegar e ir criando na hora. É você pensar numa ideia e desenvolver ela. E fazendo essa flat landscape, que é um processo muito simples, gente, eu acho que é algo muito fácil e divertido pra você exercitar sua criatividade, pra pegar uma ideia e desenvolver ela mais. Aí eu acabei
indo ver, pegar algumas ideias de cores, que cores que eu ia usar. Eu queria fazer algo monocromático de noite, então eu fui ver se eu achava alguma paleta de cores que me interessava. Você tem um site chamado Adobe Colorill, se vocês quiserem olhar. Eu olhei algumas outras flat landscapes para me inspirar, ver que cores eu ia usar. Eu optei por usar tons de preto e cinza, muito tranquilo, preto e cinza para dar aquele ar noturno para o desenho. Aí eu decidi fazer uma montanha ainda mais perto do, do chão, mais para perto da gente. E eu fiz do jeito seguinte, que o que estava mais perto da gente ficava mais escuro, e quanto mais longe, mais claro. Eu gosto de fazer nesse sistema ou o contrário, eu acho melhor para se fazer, melhor para se trabalhar. Aí eu fiz bem fácil com a ferramenta do laço. A única coisa que eu fiz foi redimensionar um pouco, dar um Ctrl T para deixar um pouco mais suave e tal. Foi bem fácil também de se fazer, rapaziada. Nada aí que eu fiz é complexo ou precisa de muita habilidade no Photoshop. Tudo é algo que, se você começar agora e quiser fazer, você pode. Bom, aí eu decidi pintar a casa também. A casa eu usei os mesmos tons. A única coisa que eu mudei é... Tipo, eu fiz a parte da frente ser mais iluminada que a parte do lado, pra deixar algo como se a luz estivesse vindo dos postes mesmos. Fazer luz e sombra em Flat Landscape, rapaziada, é um processo muito simples, não tem dificuldade nenhuma em se fazer isso. É uma tarefa muito fácil, você não precisa ser um especialista em pintura digital, não. É muito fácil você fazer luz e sombra nessas Flat Landscapes. Claro, se você quiser fazer algo mais complexo, quiser fazer uma obra de arte mesmo belíssima, você vai ter que usar um pouco mais de habilidade em luz e sombra, porém, para fazer algo simplesmente para se divertir e para treinar, não precisa. Você pode só ter uma noçãozinha básica de luz e sombra que fica da hora. Aí eu apenas estava ajustando as cores, que cor que eu ia usar em cada coisa, tranquilo também. A maior parte das coisas que eu fui pintar, eu simplesmente pintava usando o baldinho, usando a ferramenta do balde. Ou se era um shape, eu já ia direto na ferramenta caneta e mudava a cor. A única coisa que eu usei o Color Overlay foi aquela porta que eu usei Color Overlay, de resto eu não usei. Vocês não precisam fazer como eu fiz, tá bom? Vocês podem já pintar direto na cor que vocês querem fazer. Aqui eu gosto de primeiro fazer o que vai ter no meu ambiente, principalmente. Depois eu vou escolhendo as cores. Sei lá, é o jeito que eu gosto de trabalhar. Você não precisa fazer assim. Eu gosto de complicar as coisas, fazer o quê? Aí eu decidi a gente fazer mais algumas montanhas de fundo. É, fazer aí uma montanha em, sei lá, acho que aí é terceiro plano. Eu não sei exatamente qual plano que é esse, mas fazer um pouco atrás dos postes eu decidi fazer uma montanha. Pra dar um pouco mais de vida. Eu botei bastante montanhas, tá bom, rapaziada? É bem simples fazer as montanhas, você só pega a ferramenta do laço e desenha as montanhas como você acha que fica melhor. Aí eu fiz outra. E basicamente quanto mais escuro, quanto mais claro, mais pra trás. Eu acho que é um jeito muito fácil de você trabalhar. Aí eu tentei fazer como se fosse um canyon, pra quem conhece os canyons, que são mais... tem uma queda um pouco mais acentuada e tal, que era pra ser um deserto. Na teoria esse meu desenho se passa em um deserto, então eu tentei fazer um canyon. Não ficou exatamente um canyon de sei lá, um bioma de mesa. Ficou um canyon meio duvidoso, mas eu gostei, ficou acho que interessante. Aí você pode tentar fazer algo mais caprichado e tal. Vocês podem ver que eu tentei várias vezes, várias tentativas e erros. Até que eu cheguei num resultado que me agradou. Que não foi agora.
Aí eu acho que foi esse resultado aí. Isso, foi aí que eu me agradei. Só tive que abaixar um pouquinho ele, eu deixei um pouco maior e vá lá, ficou bom. Me agradou esse resultado. Aí eu fiz um outro canyon do outro lado pra completar o cenário, pra deixar o cenário de uma forma mais simétrica. Tudo que eu fiz de um lado eu quis fazer do outro pra deixar simétrico. Bom, aí eu pensei em fazer uma montanha aí no meio, tipo uma grande montanha, um pico aí no meio. Porém eu acabei mudando de ideia. Eu percebi que seria melhor, se em vez de eu fazer um pico ali no meio, se eu fizesse nas laterais direita e esquerda e deixasse o meio aberto, meio claro ali. Foi o que eu acabei fazendo, aí eu tentei algumas vezes, até que eu percebi que seria mais interessante fazer essa minha ideia. Então eu acabei colorindo, vi que não tinha ficado interessante deixar aí no meio, vi que tinha alguma coisa estranha, não estava legal. Pensei um pouco, decidi puxar pro lado e vou lá, eu gostei do resultado. Como se a casinha se encontrasse bem num vale mesmo, como se ali fosse um vale, essa pousada ficasse num vale. Eu me inspirei um pouco em umas imagens que eu tinha visto do Vale da Morte, que é bem um vale assim. Me inspirei um pouco nisso. Aí eu tentei fazer um fade para fazer o céu. E bom, foi fazendo esse fade que eu percebi uma coisa. Que eu podia fazer como se no fundo tivesse uma cidade. Atrás dessas montanhas tivesse uma cidade. Porque quando tem uma cidade, a luz que a própria cidade emite reflete nas nuvens e fica aquele tom amarelado ali embaixo, se vocês repararem ali. Então quando eu fiz isso, eu tive essa grande ideia, eu percebi, poxa, eu posso fazer como se tivesse uma cidade lá no fundo. Então eu acabei pintando o céu só de preto e depois eu ia fazer esses efeitos de luz e sombra. Aí eu tive uma dificuldade que eu não entendi por que tava com essa borda roxa, né, no meu desenho. Então eu simplesmente apaguei e fiz de novo essa parte. É interessante isso, né? Eu acho que em qualquer tipo de arte tem isso, que não era minha expectativa fazer como se tivesse uma cidade no fundo, porém acabou vindo a ideia. Eu acho que isso que é o interessante da arte, é você pegar a ideia e trabalhar ela até chegar num resultado legal, um resultado que te agrade. Bom, aí nesse momento eu tinha terminado de fazer o que ia ter no meu ambiente, aí eu decidi só fazer uma lua para completar o céu, para deixar um pouco de vida nesse céu, eu botei uma lua. Para fazer a lua eu simplesmente criei uma elipse branca, pintei ela e decidi fazer aí como se fossem as crateras da lua mesmo. Não precisa ser algo muito real, apenas fiz aí as crateras. Bem simples, várias elipses. Só coloquei elas de forma aleatória e ficou um resultado interessante, eu gostei. Aí eu decidi fazer, rapaziada, como se fosse um efeito de luz vindo da lua. Porque a lua reflete a luz do sol. Reflete mais especificamente 10% da luz do sol. Então eu pensei em fazer, como aí é um deserto, a luz é uma das maiores fontes de luz que tem. Então eu decidi fazer uns efeitos de luz ao redor da lua. Nesse momento eu estava tendo dificuldade com a montanha, porque a montanha ficou com alguma coisa, um risco do lado dela, um tracejado. Então eu simplesmente decidi pegar a outra, dar um Ctrl+C, Ctrl+V na outra e virar ela. Não, de cabeça pra baixo, né, João? Não seja burro. Aí. Reposicionei ela e ficou top. Aí, gente, o que eu fiz foi basicamente só pegar um brush, criar uma nova layer e clicar em cima da lua com uma cor um pouco mais escura que ela, para fazer como se fossem os raios da luz da lua vindo. Tem um resultado que eu sempre acho interessante, seja fazer um sol, fazer uma fonte de luz muito grande, um astro, botar esses efeitos de luz vindo dele, eu acho muito interessante. Você vai fazendo vários círculos, um maior que o outro, cada um em uma layer diferente, e vai jogando eles para trás. Eu acho que fica muito bacana. Dessa forma aí, rapaziada, vocês podem ver. Eu acho que é muito bacana isso. E o que eu fiz agora, gente, é um negócio muito interessante, que é criar a luz realmente vindo da lua. O que você faz é, pega um brush, pode ser o padrão do Photoshop que eu utilizei, eu peguei um brush padrão,
Botei o hardness, que é a dureza, no zero. Só dei um clique em cima e controlei pela opacidade. E fica esse efeito realmente de como se tivesse luz vindo da lua. Uma luz bem suave, como se fosse luz de verdade. Cara, fica um efeito muito magnífico. Eu vou usar isso bastante ao redor do meu desenho. Ao longo dessa time-lapse vocês vão ver isso. É um efeito muito bacana. O que eu fiz aí foi diminuir um pouco a opacidade desses raios da lua. Eu fui diminuindo um pouco a opacidade, porque eu achei que estava muito claro. Eu queria que fosse algo mais, um pouco mais discreto. Eu estava criando o terceiro raio. Bom, o que eu fiz aí foi selecionar tudo e deixar todos simétricos. Deixar todos na mesma linha. Para que daí não ficasse, não ficasse torto. Aí eu juntei a lua e a luz da lua para se tornar uma coisa só. Ficou bem interessante esse efeito, eu gostei. Aí agora, como vocês vão ver, eu vou diminuir um pouco a opacidade, deixar em 40, 30%. Alguns em 20 aí. E tá feita a nossa lua. O que eu fiz aí foi o seguinte, rapaziada. Nessa pousada tá com as luzes acesas. É como se tivesse vindo luz lá de dentro pra fora. Então eu fiz esse processo que é bem simples. Você pega o brush redondo, diminui a dureza, dá um clique em cima e controla a opacidade. E fica esse efeito de glow, como se tivesse realmente vindo luz lá de dentro. Aí eu decidi criar a luz do poste. Eu tentei fazer um formato de triângulo. Porém, não me agradou, acho que ficou meio estranho. Então eu decidi fazer literalmente só um clique de luz ali, um pouco maior, só para mostrar que estava iluminando. Acho que ficou interessante. Aí eu usei a cor amarela para ser aqueles postes amarelos mesmo. Diminuí a opacidade para 40%, fiz isso com todos. Fica realmente como se estivesse saindo luz dos postes. É bem interessante isso. Aí eu não tinha ficado muito simétrico, aí eu preferi botar de novo a luz. Aí aquilo que eu tava falando pra vocês, tentar fazer como se tivesse uma cidade no fundo, tivesse vindo luz da cidade no fundo. Acabou que eu tentei várias alternativas, várias cores de luz, várias forças de luz. Acabou que nenhum me agradou, então eu fiz várias tentativas, mas acabei voltando pro começo de fazer só aquela amarelinha. Diminuir bastante, quase não dá pra ver no desenho final, quase não aparece. Porém, mesmo assim, é interessante. Aí eu reparei que nenhuma tinha ficado muito boa, decidi voltar todos. Dei vários Ctrl Zs aí pra voltar. Voltei para o amarelo, deixei em 10% e abaixei bastante o tamanho. Botei lá embaixo e diminui um pouco. Quase não dá pra ver, mas acho que ficou interessante para compor o cenário. Aí eu tava fazendo a sombra dos objetos, das montanhas no caso, né? Fazendo onde que seriam as sombras, onde seriam as luzes. Que é bem simples, você só pega onde você acha que seria a sombra, circula e voilá, tá feito, ali vai ser a sombra. Não tem nenhuma dificuldade nisso. É bem simples. Vocês podem ver aí, eu fiz uma obra de arte ali. Bom, aí bem simples, só passei um pouco por cima. Aí eu dei um zoom, porque eu sou meio idiota e às vezes eu esqueço que é mais fácil você trabalhar com zoom. Aí eu dei um zoom, fui fazendo, até me agradar. E voilá, tava feito. Aí eu fiz a mesma coisa do outro lado, como se tivesse a luz da lua iluminando as montanhas. Deu um resultado interessante pro desenho. Utilizei o mesmo som de cor para ficar bem simétrico.
Aí eu fiz a outra montanha, mesma coisa do outro lado, bem simples. Tudo eu pintei com baldinho. Aí o que eu decidi fazer, rapaziada, foi fazer umas estrelas, porque eu vi que tinha alguma coisa faltando aí nesse céu. Eu decidi fazer estrelas. Vale ressaltar que eu fiz as estrelas em forma de vinheta ao redor da lua. Eu não botei nenhuma estrela perto da lua, por quê? Porque o motivo da gente não conseguir ver estrelas de dia é porque a luz do sol, que também é uma estrela, né? Então a gente consegue, mas whatever. É que a luz do sol, ela ofusca o brilho das outras estrelas. À noite também acontece, porém em menor quantidade, porque a lua só reflete 10% da luz do sol. Então basicamente o que eu fiz aí foi umas estrelas ao redor da lua. Aí eu escrevi Welcome para fazer como se fosse o letreiro aí do outdoor, como se ali fosse uma pousada. Bem simples também, não fiz nada muito complexo. Adicionei um Outer Glow para fazer como se fosse feito de neon. Esse brilho de neon. Eu tentei fazer vermelho, mas acabou não ficando muito bom, ficou algo estranho, ficou destoante. Então eu decidi voltar pro branco e fazer em branco mesmo. E eu testei algumas letras, eu testei a letra Source Code, ficou bom. E também testei a Collier New, porém a Collier New não ficou tão interessante, então eu usei a Source Code mesmo. Source Code eu usei qual? Eu usei a Bold. Então eu usei ela, deixei do tamanho que me agradou. Adicionei aquele Outer Glow. E voilá, como se fosse realmente um letreiro. Eu coloquei um pouco mais aquele brilho com o blush aí. Diminuí um pouco a opacidade e ficou realmente como se tivesse bastante brilho vindo daquilo. Porque meu objetivo aí foi recriar como se fosse uma foto hiper exposta. Bom, o que eu tô fazendo aí? Você pega um brush de... Eu peguei um brush de grama para adicionar um pouco de textura ali embaixo, nesse primeiro plano. Eu peguei um brush aí de grama, fui passando, variei um pouco, peguei outro brush para dar uma variada um pouco. É muito interessante você dar um pouco de textura para o seu primeiro plano. Aí eu decidi adicionar uma árvore. Porém eu reparei que eu tinha sem querer feito na mesma camada tanto o brilho quanto as gramas, então eu acabei tendo que apagar o brilho ali e fazer de novo. Acontece, né? Erros de principiante. 20 anos de curso e ainda erra desse jeito. Aí eu fiquei meia hora até me agradar. até eu ter a brilhante ideia de dar zoom pra fazer reto. E boa. Aí eu decidi pegar uma árvore, tentei pôr pinheiro, mas eu vi que não estava ficando interessante pôr pinheiro, porque os pinheiros estavam invadindo a minha composição, eles estavam tampando alguma coisa que eu não queria que tampasse. Então eu botei qual é o nome dessa árvore? Uma acácia, eu acho que é uma acácia isso daí. Então eu botei uma acácia, não me perguntem o que tem uma acácia fazendo no deserto, porém eu coloquei. É uma obra ficcional, não precisa fazer sentido. Aí eu decidi botar uma árvore mais morta, porque é um deserto, então uma árvore morta ia ajudar de duas formas, porque como os galhos estão mortos, não tem muito volume. E também uma árvore morta faz sentido estar no deserto. O que eu fiz aí, gente, foi adicionar um blur, foi adicionar um pouco de desfoque nesse primeiro plano, como se fosse uma foto e ela estivesse focada no fundo. Então isso que está em primeiro plano está desfocado. Algo que eu gosto muito de fazer nas minhas flat landscapes, porque dá um volume para a foto, deixa a foto com um volume a mais. Isso é muito interessante, eu gosto bastante de fazer isso. É simples, é fácil, é só você ir ali em Filter e adicionar um Gaussian Blur. Aí eu tentei botar umas gramas, mas vi que não estava adiantando muito. Então eu decidi criar mais uma layer aí na frente, que eu achei que estava muito sem conteúdo. Então adicionei mais uma layer aí na frente. Voa lá.
Gostei bastante desse jeito daí, dar um Ctrl C, Ctrl V e colocar do outro lado também. Mudei um pouco aí, dei uma redimensionada. Coloquei aí as gramas. Aí adicionei um Gaussian Blur também para dar esse desfoque. Eu sempre faço isso, acho muito da hora. Redimensionei, dei uma entortada para ficar como se fosse uma coisa só. Bem tranquilo. O que eu fiz aí agora, rapaziada, foi adicionar uns pássaros voando. Eu acho que sempre dá um resultado muito bacana por esses pássaros na composição. Adicionei um pássaro voando. Dei uma redimensionada, mudei um pouco a cor. Acho que ficou muito bacana. Adicionei daí um outro tipo de pássaro voando do outro lado, para dar um contrabalanço aí na composição. Adicionei um Gaussian Blur também. E voilá, rapaziada, tava pronto. Então depois eu joguei num software de edição de vídeo e o resultado final foi esse. Bom, rapaziada, o resultado final foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. A única coisa que eu fiz no software de edição, eu usei o Visco, foi que eu adicionei um pouco um filtro, mudei um pouco as cores, coisinha básica, adicionei um pouco de granulado para dar um pouco mais de textura, um fade, e foi basicamente só isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, rapaziada.